Hoje é noite do dia 18 de janeiro de 2013. Daqui a exatamente 10 dias, dia 28 de janeiro de 2013, completará 9 anos da chacina de Unai, em que vários jagunços, a mando de fazendeiros da região, assassinaram de forma cruel os fiscais da Delegacia Regional do Trabalho, do Ministério do Trabalho, o Erastótenes, o João Batista, o Nelson e o motorista Ailton. E eu vim fazer uma visita fraterna à dona Marlene, que é a esposa, hoje viúva, do Ailton, que era o motorista dos fiscais. E também está aqui do meu lado aqui a filha do Ailton, que é a Rayane, Por vários motivos e que eu compreendo perfeitamente, a dona Marlene, viúva do Ailton, prefere não aparecer na entrevista, e nem a Rayane. Tem um irmão também, o Ariel, que teve que sair para uma reunião. Rayane, na época desse covarde massacre, você estava com que idade? 16 anos. 16 anos. Rayane, assim, o que lembra, o que mais você lembra do Ailton, nos 16 anos que você conviveu com ele? Como é que era o Ailton? Quais, assim, os valores humanos, éticos do Ailton que você sente assim que vem marcando a sua vida, e também do Ariel? Como é que era o Ailton? Meu pai era um homem de coração enorme, que ajudava as pessoas da cidade, até mesmo todos aqui conheciam ele por ser uma cidade pequena, mas ele tinha uma amizade com todos. Para que precisasse ele contava, ele ajudava, e ele me deu uma educação muito boa, ele e minha mãe, como antes a gente estava conversando, o Ariel tinha falado. Então ele, como se diz, meu pai foi um herói na minha vida, e além dele ter sido um herói para mim, para o meu irmão, para minha mãe, ele foi um herói, eu acho que foi um ato heróico também. Tudo, apesar de todas as dificuldades que ele passou no dia 28, ele teve força para estar tentando salvar de alguma forma, tentar sair fora do que... Não sair fora, tentar... Inclusive, ele teve forças ainda para dirigir o carro e tentar chegar no hospital, tentar socorrer, que ele sempre preocupava. Eu fiquei sabendo que ele falava muito, que estava preocupado com as pessoas que estavam com ele, que eram os colegas de trabalho. Então, nisso ele foi, para mim, um herói desde criança. E depois dessa atitude que ele teve, que Deus, graças a Deus, deu ele essa força, para mim ele foi um herói, continua sendo um herói para mim até hoje. Um homem muito trabalhador, honesto. Muito trabalhador, honesto. Me ensinou tudo que sei, que sou hoje, graças a ele e minha mãe, que eles trataram a gente, nos deram educação, uma educação séria desde criança, nos ensinaram a seguir o lado certo da vida. E graças a eles eu sou o que sou hoje, graças a eles. Rayane, hoje você já está formada? Formei em biologia. Formou em biologia? Sim. E é claro que aí na formatura sentiu a falta do papai, né? Muito. Muito. Nas fotos mesmo dá pra ver. Ok, Rayane. Dona Marlene, a senhora esteve casada com o Ailton quanto tempo? 21, né? Acho que 21 anos. 21 anos. Isso. E... quer dizer, juntando tudo foi 33, porque namorei 13 anos. 34, né? Namorei 13 anos, namorei 10 anos e noivei 3.
E a senhora, sim, a senhora, dona Marlene, e o Ailton, de uma família simples, trabalhadora, né? Com certeza, muito trabalhador. E com a morte do Ailton, no início, vocês chegaram a passar dificuldades econômicas? Olha, passamos sim, porque ele deixava um dinheiro para a gente, muito pouco para comprar alguma coisa, porque ele fazia a compra do mês e já deixava. Mas no dia que ele viajou também deixou, mas não deixou assim o dinheiro suficiente para, igual eu tive que correr. E quando eu fui em Belo Horizonte, numa reunião que nós tivemos no Ministério, eu falei com a gente, eu estou com dinheiro só da passagem. E as colegas lá, as viúvas, me ajudaram, foi a Marinês, saiu um pouquinho, falou, Marlene, espera aqui, você está aí conversando, e eu vou ali fazer um negócio, mas me espera aqui, não sai não. Estava eu e meu filho, o Ariel. E quando ela chegou com R$400 e falou, Marlene, isso é para você comprar os biscoitos para os seus filhos enquanto não chega o dia do pagamento, porque nós não sabemos o dia que vai acontecer. Então isso para mim foi uma coisa muito bonita, porque eu achava assim, muitos lugares morre e não está nem aí, né? E o Ministério hoje me ajudou muito, o Ministério do Trabalho, as pessoas muito amigas, o Calazan também, muito amigo da gente, a Jane também, eu contei muito com eles, e meus familiares, né? A familiar do meu marido, o povo de Prudente Moraes me ajudou muito também. Agora, dona Marlene, assim, né, os 3 fiscais e o Ailton foram assassinados, sim, né? A senhora considera assim que as viúvas e os filhos também foram colocados em um determinado tipo de prisão? Com certeza. Nós temos muito medo, até de pessoas que entram na casa da gente que a gente não conhece, porque a gente vê o ditado aí, né? Quando não acontece com a família da gente, tudo bem. Mas quando acontece, a gente fica assim, não tem lugar. Igual, por exemplo, faleceu meu marido. Para mim, continuar a educação dos meus filhos. Foi difícil, mas eles são umas pessoas muito boas, meus filhos. E também a família me ajudou muito. Mas acontece que eu passei muita dificuldade, doente. Fiquei pesando 36 quilos. É claro que isso afetou muito a saúde da senhora, como? Né? Uma depressão, sabe? Que ele era um grande pai, um grande marido, sim. Inclusive os filhos tiveram que fazer também acompanhamento psicológico? Com certeza, todos os dois. A senhora está de parabéns, dona Marlene, porque obrigada. Agora a Rayane já formada bióloga, né? Isso. Fazendo estágio na Embrapa. O Ariel formou em economia, né? Com certeza. E deu para sentir que eu fiquei muito feliz. Ela está de parabéns, assim, que um casal de filhos muito honrados, lutadores, né? Demais. Rayane, você considera, assim, que vocês perderam mais do que um pai? Sim. Eles tiraram outras coisas de vocês também? Ele era tudo. Era irmão, era pai. Amigo. Podia contar com ele para o que necessitasse. Dona Marlene, a senhora está firme para ir participar do julgamento? Com certeza. Eu estou aqui firme para isso. A senhora quer encontrar com os jagunços e com os mandantes? Quero. A senhora quer conversar com eles, fazer alguma pergunta para eles? Eu vou perguntar para eles o porquê disso tudo, porque ele não tirou um pai de família, mas sim tirou a família toda, todo mundo doente, família, os pais dele doentes, meus pais faleceram, e a mãe dele também faleceu, tem 2 meses, tudo incluído nessa morte. Então a gente fica passando essas dificuldades, não diretamente com dinheiro, mas sim propositamente com espiritual, né? Porque nós estamos aí passando tudo isso. E sempre lembrando nas festividades, Natal, Ano Novo, Dia dos Pais, dia de aniversário dos meus filhos, meu também, dele. Então, tudo isso é um sofrimento, é grande sofrimento. Então, como se diz, mataram não só ele, mas mataram a família também. Dona Marlene, o filho Ariel faz aniversário dia 26 de janeiro, né? Isso. Foi o dia que o Ailton saiu de Belo Horizonte para ir
dirigir e levar os 3 fiscais, né? Saiu de casa, ele saiu dia 26 de casa, foi para Belo Horizonte pegar os outros fiscais para ir viajar. E dia 26, meu filho estava completando 15 anos. E ele faleceu dia 28, dia 29 foi o enterro, quando ele chegou aqui na hora do enterro. Esse foi o presente do meu filho. Por isso que ele não gosta de falar, ele não gosta de nem mesmo de olhar as notícias que passam. E nesse tempo aí, né, seu filho Ariel estava com 15 anos, né? Com 15 anos. Quer dizer, teve que enfrentar acompanhamento psicológico. Sim. Deve ter passado muita raiva, muita mágoa também, né? Com certeza. A senhora ouviu ele falar se ele chegou a pensar em vingança? Muitas vezes. Muitas vezes. Ia formar não sei o que, na polícia civil, militar. Eu falava com ele que nada disso não podia acontecer. E hoje ele vê que não é aquilo, né? Hoje ele sabe que nada disso pode acontecer. Que vingança não resolve nada, né? Não resolve nada. Só piora a situação. Com certeza. E a senhora espera que o julgamento não tarde mais e que seja feita justiça mesmo? Sim, justiça mesmo. Porque nós estamos aí, né? Eu sei que não vai trazer ele de volta, mas pelo menos honrar a família e eles, né? Que são 4. Então, honrar todas as famílias dele, esse julgamento e essa justiça, se acontecer. Dona Marlene, a senhora entende assim que os jagunços já estão presos, né, Rayane? Esses dias tive uma notícia até que parece que um dos presos morreu, né? Isso. Chamado Francisco, né? E os outros que estão arrolados no processo, outros 4 comandantes, né? O ex-prefeito de Unaí, Antero Mânica, o Norberto Mânica, o irmão dele, Hugo Pimenta e o José Alberto, né? Dona Marlene, a senhora acha que esses precisam experimentar a prisão? Com certeza. Eles precisam de estar ali para ver o sofrimento, porque nós também estamos presos dentro de casa, com a mente, o coração assim, angustiado, passando pelas dificuldades desse mesmo medo que a gente tem muitas vezes. E que tem acontecido, também tem que sofrer um pouquinho, porque eles têm que passar por alguma coisa, e é a prisão. Para eles verem como que é triste a gente estar aprisionado. É como se fosse um passarinho inocente numa gaiola. É difícil demais. A gente passa tanta dificuldade que eu não sei como ainda estou vivendo. E, Dona Marlene, o Ailton, parece que quase que ele não ia nessa viagem, não é? Porque Isso. Tinha outro motorista escalado, não era? Tinha outro motorista escalado, porque eles tinham feito uma viagem com Calazans. E Calazans chegou e falou para ele que não era para ele fazer essa viagem na segunda-feira. Ele pegou e falou que ia sim, porque o nome dele estava no quadro. O dia e o nome dele e a hora que ele ia sair, até o carro, ele trabalhava numa caminhonete, assim, no seu nome, mas ele falou, porque eles me falaram lá, que não era para ele ter ido na viagem. E, Dona Marlene, e a senhora está recebendo pensão? Sim. Agora, o Ailton era motorista. Motorista. Antes de ser motorista do Ministério do Trabalho, ele trabalhou aonde? Ele trabalhou na LBA, na Embrapa, no Mobral, LBA, no DNR, né, que hoje é DENIT. E aí, então ele era concursado, né, Rayane? Isso. Concurso federal, eu não sabia. Né? E agora, como motorista, o salário dele era pequeno? Com certeza. Era, na época, eu não tenho certeza na época. Na época era, acho que 900 e pouco, quando eu olhei no contra-cheque. Eu não tenho certeza, mas eu acho que era isso mesmo. Então, de pensão, só está recebendo um salário muito pequeno. Menos de 2.000, né, Rayane? Muito menos de 2.000. Acho que sim. Dona Marlene, assim, essa morte covarde, essa chacina dos fiscais de Unaí, que envolveu também o Ailton, esposo da senhora, não afetou só a senhora, a Rayane e o Ariel, seus filhos.
afetou a família como um todo? Como um todo. O meu pai, que adoeceu, meu pai tinha pressão normal e depois disso meu pai adoeceu. A pressão de meu pai era 18, 20, 24 e aí faleceu. Foi tipo de um infarto, ficou uns 12 dias na UTI. Minha mãe também, com certeza. A mãe dele, depois que ele faleceu, amputou uma perna, agora há pouco tempo amputou outra. Depois de 7 anos, amputou a outra perna. E dessa perna, uma semana só viva e depois faleceu. Tem 2 meses. 8 anos. E a senhora percebe, quer dizer, e a falta do Ailton e essa forma, assim, dramática, né, do assassinato, porque se fosse uma morte natural, até era menos difícil da gente entender, né, que isso afetou a saúde e a população da família, toda de Presidente Moraes, os amigos, isso que eu ia perguntar, os amigos do Ailton também sentiu muito. Teve o enterro dele, parecia de uma autoridade. Foi gente demais da conta. Todo mundo queria ver o Ailton no caixão. O Ailton era muito querido aqui na região, né? Não demais da conta. É isso mesmo, Rayane? Sim. Como ele trabalhou na Mobral, e a Mobral já prestou serviços aqui em Prudente, trabalhou em outras cidades da região aqui. Então ele era muito conhecido e, como eu disse antes, sempre que era necessário, que precisassem dele para alguma coisa, às vezes se algum amigo, colega necessitasse de alguém para poder, alguém passasse por algum problema, precisasse ir no médico, não tivesse alguém para levar e ele estivesse disponível, ele sempre ajudava. O Ailton era um solidário, um bom samaritano na hora. Solidário. Tudo que precisava. Se precisasse fazer alguma mudança, ele ajudava. Se precisasse ajudar, dar banho em algum doente, ele e minha mãe, eles ajudavam. Trabalhavam muito em prol da comunidade aqui também, quando eram mais novos, né, mãe? Quando eram... Até hoje. Mas antigamente também, quando eles namoravam, eles trabalhavam. Minha mãe trabalhou no asilo. Ele também trabalhou ele trabalhou no asilo também, no voluntariado, ajudava a alfabetizar os idosos. Beleza. Rayane, nós sabemos que no Brasil, nessa sociedade capitalista, infelizmente, o poder econômico tem um peso muito grande, né? Esse é um dos motivos que eu acho que explica porque agora os jagunços estão presos, inclusive um morreu na prisão esses dias, né? Tem 4 e os outros 4 que estão arrolados no processo comandantes estão soltos. Você teme, pergunto para você, Rayane, e para a dona Marlene, vocês temem assim que no julgamento há um risco da condenação recair só sobre os jagunços e não sobre os mandantes? E como é que vocês acham que tem que ser o julgamento para ser justo? Para ser justo, ter o julgamento por igual. Se tanto os mandantes quanto os pistoleiros, os assassinos, como todos eles têm a mesma culpa. Mas eu acredito que somente os que assassinaram que vão pagar pelo que fizeram. Eu não acredito muito na justiça para os que são os mandantes, não. Dona Marlene, a senhora acha que os mandantes também têm que ser punidos? Como é que a senhora acha que tem que ser o julgamento para ser justo? Igual ela falou, punidos como tudo igual. Igualmente, os pequenos com os grandes, porque a justiça, eu acho que tem que agir para todos. E se foi igual, eu falo muito, se for a justiça, se for só por os menores, quem rouba uma galinha vai ficar preso, o outro colarinho branco está fazendo coisas piores, né, no Brasil, então eles não são julgados e mesmo não são presos. Então eu acho que tem que ser para todos. Se prisão foi feita para, como se diz, para quem errou, então tem que ser para todos eles. Ok, dona Marlene, a juíza, a doutora Raquel,
da Vara Federal prometeu que agora em fevereiro próximo, fevereiro de 2013, vai marcar o dia do julgamento. Esperamos que seja o quanto antes. E que recado a senhora gostaria de mandar para a sociedade em geral, para as autoridades, para as pessoas de boa vontade, para as forças vivas da sociedade? Como é que a sociedade deve acompanhar e participar desse julgamento? Olha, eu acho que é participação mesmo, a pessoa está ali presente, não só a família dos que faleceram no dia da chacina, mas também todos aqueles que passam pelas dificuldades, que tenha alguma pessoa que faleceram deste modo. Então dá força para nós que estamos lá ali presente, querendo justiça, para que não aconteça com outras pessoas. Então eu peço a todos que nos ajude. Então a senhora convoca todas as pessoas para irem participar em peso e acompanhar e exigir a justiça, né? Com certeza. É isso aí, Rayane? Sim, é que... Rayane, o recado que você tem que dar para a sociedade, para as pessoas, é mais ou menos isso que a mamãe, nossa querida Marlene, falou? Ou você quer fazer um recado, um pedido especial para as pessoas acompanharem esse julgamento? Eu acredito e peço que a população também participe, que estejam lá no momento que for o julgamento, e também recorram até mesmo as pessoas que também passaram, como minha mãe falou, pela mesma dificuldade, para estarem lá presentes, porque isso é uma forma de estar lutando para que ocorra cada vez mais a justiça contra essas pessoas que fazem o mal para os nossos familiares, para a nossa população, e que isso pode estar ajudando a ter mais uma justiça, que a justiça seja maior no nosso Brasil, que é uma coisa que está necessitando de justiça aqui. Muito, né? Muito. Está necessitando muito de justiça. Ok, Rayane, obrigado por essa entrevista e parabéns. Já formada como bióloga, que beleza. E biologia é defender a vida, né? Isso. Então, exatamente. Você está de parabéns, porque assim você optou por uma profissão que é exatamente o contrário do que fizeram com seu querido papai, o Ailton, né? Então, uma bióloga para defender a vida. Tudo de bom e conte com a nossa amizade, tá? Obrigada. Dona Marlene, obrigadão de coração, tá? E que o Deus da vida continue abençoando a senhora, que a senhora continue sendo bênção, e parabéns pela criação e educação que a senhora tem conseguido repassar para os filhos. Obrigada. Então aqui, gravando aqui detrás do celular, eu, Frei Gilvando Luiz Moreira, nessa noite do dia 18 de janeiro de 2013, daqui a 10 dias, completar-se-á 9 anos da chacina de Unai. E esperamos que o julgamento aconteça o mais breve possível e que, de fato, no julgamento seja feita justiça, né? Não pode essa chacina continuar impune. Um abraço, Frei Gilvando.